Olá, vamos começar mais um estudo do livro de Esther. Hoje nós vamos ler Esther, capítulo 7, do 1 ao 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete de vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças aos seus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perca do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração o extingou a fazer isso? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Eis que também há forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mordecai, que falara em defesa do rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Continuamos a ver como Esther é cuidadosa, zelosa com suas palavras, sábia no conduzir, porque não poderia acusar seu marido de forma direta. Seu marido era inconstante e resolvia algumas situações de forma irresponsável. E ela ocultou a acusação direta em uma voz passiva, indefinida. Fomos vendidos. E ela ainda se mostra humilde e atenta à autoridade do marido, que se fosse vendida para ser serva, não o incomodaria. Precisamos aprender muito com Esther. Como somos impulsivas, muitas vezes desrespeitosas, fortes demais, usamos armas de guerra, por isso muitas vezes em nossos lares vivemos como inimigos. Esther usa sua fragilidade, dependência, para destronar o inimigo. E isso me lembra o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esther, mesmo mansa e dócil, denuncia o inimigo. Para o rei, deve ter sido um choque. Percebemos isso com a saída dele para o jardim. A esposa denunciando seu primeiro-ministro. Pela primeira vez, no livro de Esther, vemos o rei tendo de tomar uma decisão sem seus conselheiros. Ele deu autoridade para Amã. Ele deixou Amã fazer o decreto contra os judeus e descobre que sua esposa é judia. Dois homens transtornados, um pela sua vida e outro pelo pedido da esposa e pelo que teria que fazer com Amã.
A história mudando mais um pouco de rumo. O Senhor mostrando a nós que até o mal tem prazo de validade, não dura para sempre, e que nossas vidas mudam do dia para a noite. Nem nossa alegria e nem nossa tristeza dura para sempre. Tudo é passageiro. Em Eclesiastes 1:2 fala assim: na minha opinião, tudo é ilusão, tudo é passageiro. E em 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As experiências e circunstâncias dessa vida, muitas vezes dolorosas e desconcertantes, são o que nós cristãos temos de visível diante de si, mas não passam de fenômenos no cortejo passageiro da nossa era caída, sendo por si mesmo temporárias e fugazes. Fixar os olhos nessas coisas visíveis nos levaria a perder o ânimo. Em contrapartida, as realidades invisíveis, não menos reais por serem invisíveis, são eternas. Por isso olhamos para o alto, não para as aparências transitórias do cenário deste nosso mundo. Amã se aproxima de Esther para pedir pela sua vida. Trágico e cômico ao mesmo tempo. Aquele que queria ceifar um povo clama por misericórdia por sua vida. O rei se aborrece com a investida dele, e assim ele é coberto. Entendemos com essa atitude que quando o rei vê Amã caído sobre o leito, vê o desespero de Amã e sua culpa. E com isso, eles cobrem sua cabeça para que o rei não veja mais sua face. Morto pela forca que ele mesmo mandou construir. Um alerta para nós sobre o que estamos construindo. O que construímos, vamos desfrutar. E o que plantamos, vamos colher.